vídeo de hoje vamos começar a fazer aqui revisão de funções trigonométricas. Vou começar pela função seno e devo alertar que este vídeo está mais direcionado para os alunos que estão a fazer o novo programa de 11º ano. Isto é relevante na medida em que a forma como nós estamos a abordar este tema não é igual à forma como os alunos que se encontram agora no 12º ano deram. Em particular, há uma grande diferença ao nível da resolução das equações trigonométricas que atualmente deixou de estar no programa da mesma forma como nós abordávamos antes. Ou seja, a ideia é que os alunos sejam capazes de explorar a resolução recorrendo à circunferência trigonométrica e não a decorar fórmulas ou aplicação de fórmulas. Portanto, como vocês vão perceber nos exercícios, tirando as expressões gerais, ou seja, quando é igual a 0, ou igual a 1, ou igual a menos 1, de resto, todas as outras equações, isto é um bocadinho mais para alunos do 12º e para os professores, desaparecem. Ok? Por isso vai ser apenas pedido que os alunos resolvam estas equações em intervalos específicos, tendo em conta que aí conseguem desenhar a circunferência e depois conseguem resolver sem ser necessário uma fórmula. Está bem? Pronto. Colocando este disclaimer, vamos então agora falar um bocadinho sobre esta função. A primeira coisa é perceber como é que esta função é obtida, ok? Para os alunos que têm um bocadinho mais de dificuldade em perceber de onde é que veio isto, o que é que vocês podem fazer? Desenham a circunferência trigonométrica, está bem? Portanto, a circunferência trigonométrica, nós estamos já a chegar ao final do tema, portanto, a circunferência trigonométrica acompanhou-vos ao longo de todo este tema. E o que acontece, a ideia é vocês perceberem que a circunferência tem lá representada, no fundo, valores para duas razões trigonométricas, no entanto, aquilo não é nenhuma função. Então, significa que, se pensarmos aqui na função seno, a função seno, em termos de valor, ela aqui é 0, assim como aqui, ou seja, no eixo x ela é 0, aqui ela atinge o seu valor máximo e ela aqui atinge o seu valor mínimo. Então, se pensarmos o seguinte, numa volta completa, e agora vou pôr aqui a volta a verde, vocês partem do 0, depois avançam para o π sobre 2, depois avançam para o π, para o 3π sobre 2 e terminam no 2π, certo? Então, é isso que vocês estão a visualizar aqui, ou seja, o seno em 0 é 0, o seno em π sobre 2 é 1, o seno em π é 0, o seno em 3π sobre 2 é menos 1 e quando volta ao 2π volta a ser 0. E unindo estes pontos, ou seja, obtemos aqui uma função que vai ter aqui uma questão muito importante que é o facto de ela ser periódica, no sentido em que este conjunto de valores repete-se periodicamente em intervalos de 2π. Para quem tem Físico-Química, isto vai ser muito interessante também ver isto na parte dos sinais e ondas, no tema que vocês também vão dar. Ok, então outras características que agora nós associamos a funções. Reparem que no 10º ano vocês fizeram toda uma abordagem de funções, essencialmente função afim, função quadrática, em que vocês percebem que quando estamos a caracterizar uma função, vocês precisam de saber domínio, contradomínio, máximos, mínimos, maximizantes, minimizantes, zeros e outras características. Como a monotonia, por exemplo, ou seja, saber onde ela é crescente, decrescente. Por exemplo, aqui agora vemos aquela questão que vocês inicialmente, se calhar há umas semanas atrás, começaram a ouvir isto no círculo trigonométrico e nós dizemos a função seno é crescente de 0 a π sobre 2 e depois volta a ser crescente de 3π sobre 2 a 2π. Acho que aqui fica mesmo muito bem visível a questão da monotonia e acho que é muito mais útil vocês perceberem isso agora também do que apenas recorrendo a uma circunferência. O contradomínio é sempre lido no eixo vertical, ou seja, no eixo do y, e nós vemos que as nossas imagens aqui não ultrapassam o 1, nem vão abaixo do menos 1, não é? Estão aqui compreendidas entre menos 1 e 1. Sobre o período eu já falei, portanto as características desta função repetem-se a cada 2π. E agora vamos ali ao que eles chamam a expressão geral dos zeros. Ora bem, o que é que acontece? Num intervalo de 2π, se eu vos pedisse os zeros desta função, vocês conseguem me dizer que dentro deste intervalo, e se eu considerasse o 2π fechado até, ele tenha 3 zeros. Claro que normalmente nós fazemos uma volta completa, nós consideramos a ser de 0 a 2π, porque o 2π já vai pertencer à volta seguinte, então nesse caso ela teria 2 zeros. O que é que acontece aqui? Estes 2 zeros, reparem que o período era 2π,
E neste caso o que separa estes dois zeros é precisamente meia volta. Então o que é que nós vamos explicar aqui na expressão geral? Que para obter todos os zeros desta função, e não se esqueçam que eu aqui apenas tenho representado uma parte da função, a função é infinita, tendo em conta que o domínio é R. Então nesse caso nós utilizamos este termo expressão geral dos zeros, porque seria impossível eu pedir-vos todos os zeros da função. Eu posso é pedir-vos o número de zeros num determinado intervalo específico, ou os zeros desse intervalo. E aí sim será um conjunto limitado. Claro que depende sempre do seu intervalo, é também um próprio intervalo, é limitado ou não. Portanto, aqui ele vai ficar, vai ser de 0, ou seja, de 0 até π tem um 0, adicionando mais π terei outro 0, adicionando mais π terei outro 0 e também subtraindo π também vamos obter os respectivos zeros. Então, nesse caso, o que é que acontece? Vocês, para explicarem os zeros da função, vocês utilizem esta expressão, ou se preferirem, podem pôr 0 mais múltiplos de π, está bem? Ou seja, é isso que esta expressão está-vos a explicar. Ou melhor, vocês é que estão a explicar. Vocês estão a dizer que este gráfico, esta função, tem precisamente sempre zeros. Partindo do zero, vocês podem chegar sempre adicionando múltiplos de π, tanto para o lado esquerdo como para o lado direito do gráfico, e daí o k pertencente a z. O z representa o conjunto dos números inteiros, portanto, é como vocês estivessem a multiplicar o π por 1, menos 1, 2, menos 2, 3, por aí fora, está bem? Depois, relativamente ao máximo desta função, está sempre, ou seja, quando eu vos peço os máximos ou quando eu vos peço os mínimos, significa que eu estou-vos a pedir resultados do contradomínio, ou seja, vocês a chegarem aqui ao contradomínio, vocês vão ter sempre acesso ao valor máximo e vão ter sempre acesso ao valor mínimo. Agora, não confundam isso com o pedir os respectivos maximizantes e os respectivos minimizantes. Isso aí já são os respectivos valores de x para quando a função atinge este máximo ou este mínimo. Então, nesse caso, se voltarmos aqui à nossa função, quando é que esta função atinge um valor máximo? Ou seja, aqui, vou por aqui azul, temos aqui um valor máximo, ou seja, isto dentro da parte vermelha que é uma volta, mas depois dentro desta parte vermelha não tem mais nenhum valor de x para o qual a função atinge um máximo. Quando é que ela volta a atingir o máximo? Só no 5π sobre 2. E reparem que se vocês fizerem 5π sobre 2 menos π sobre 2, vai dar 4π sobre 2, que é o mesmo que dizer que vai dar 2π. Ou seja, só volta a ter um máximo após uma volta completa. Então, é isso que vocês vão explicar, que no caso dos maximizantes, que são os valores de x para o qual a função atinge o seu máximo, vocês partem do π sobre 2 e depois adicionando múltiplos. Normalmente escrevemos assim, porque é mais bonito de ler, mas isto no fundo é múltiplos de 2π, tá bem? Podem também escrever assim que está certo. Então são múltiplos de 2π, porquê? Porque este máximo, ou este valor de x para o qual a função atinge o seu máximo, não é único. Então vocês podem adicionar múltiplos para a frente para descobrir outros valores onde esta função atinge o tal 1, ou então para trás, está bem? E o mínimo vai ser a mesma lógica, está bem? Se vocês virem aqui também neste gráfico, se pegarem aqui, ok, este é um valor onde a função atinge o seu mínimo, e se eu andar, porque eu tenho aqui outro mínimo, se eu andar assim, obtenho outro mínimo. E quanto é que é isto? Então vamos ver, 3π sobre 2 menos π sobre 2, vamos perceber quanto é que eu tinha que andar para poder chegar de um mínimo ao outro, e vejo que mais uma vez tenho que andar precisamente o período, 2π. Então, esta expressão vai explicar isso também, ok? 3π sobre 2 mais, e se vocês preferirem e fizer mais sentido até para vocês perceberem, depois adicionam múltiplos ou para a frente ou para trás do período e assim conseguem chegar a todos os valores de x nos quais a função, seno de x, está a atingir o seu valor mínimo. Ok, agora, outros dois conceitos que passaram a surgir nos exercícios de matemática, normalmente nós associávamos isto, e espero que não esteja, pronto, nós associávamos um programa antigo, e isso era a minha visão, aparecia nos osciladores harmónicos, portanto, que deixou de fazer parte das aprendizagens essenciais, portanto, houve aqui um gap de anos em que nós deixamos de dar estes dois conceitos.
Mas, mais uma vez, para quem está a ter Física e Química A, vocês têm este conceito associado, ou se não deram, vão dar na parte de sinais e ondas. Portanto, já é uma boa abordagem para vocês até perceberem melhor a fórmula que vocês utilizam para os sinais, ou seja, utilizam, porque nós, na parte da Físico-Química, nós dizemos que vamos ter um sinal como sendo uma onda sinusoidal, ou seja, porque ela é representada, neste caso, através de um seno, e até é bastante interessante vocês já perceberem este conceito através de fórmulas matemáticas. Portanto, o que é amplitude? Graficamente, quando nós estamos a pedir a amplitude, nós estamos a pedir este valor, ou seja, pode ser lido assim ou assim, ok? O que é que eu faço aqui em termos de cálculo? Vocês podem usar, para não ter, se não tiverem acesso ao gráfico, e o que é que vocês podem pegar? Vão à parte do contradomínio e, no fundo, a parte da amplitude utilizam esta fórmula que eu já coloquei aqui. Ou seja, máximo menos o mínimo a dividir por 2. Tenham atenção que é mesmo máximo menos o mínimo, está bem? Não façam somas, é subtrair os dois valores. Depois, e neste caso a amplitude é 1, que nós estávamos a ver aqui no gráfico. E outro conceito aqui é a frequência. A frequência está associada ao período, portanto é só isso que eu vos vou dizer. Em termos de físico-química, nós fazemos uma grande abordagem relativamente ao conceito de frequência, porque a frequência vai representar, não é, o número de oscilações completas num determinado intervalo, que neste caso é por unidade de tempo, está bem? Mas aqui nem toda a gente tem Físico-Química, temos aqui se calhar muitos alunos que estão a assistir a este vídeo que são das áreas das económicas, não é? Da área da economia e não precisam saber nada disto em termos de Físico-Química, por isso eu não vou adiantar mais. Tem, se quiserem informações sobre esta parte, podem passar para o FQ Online, já agora, que têm também lá alguns vídeos a explicar isto. Pronto, o conceito do período, só para sistematizar aqui uma coisa. Portanto, o período, eu não estou a falar com pena minha neste vídeo, porque eu sei que, em regra geral, nem sempre os professores abordam muito nesta fase a parte das transformações geométricas do gráfico, talvez porque não sabem se foi dado no 10º, portanto, eu noto que há uma grande, quando estou na parte das minhas explicações, percebo que há uma grande falha, muitas vezes, em pegar em conceitos de 10º transformações geométricas para explicar isto aqui. Portanto, eu não vou aprofundar, portanto, mas vou falar na mesma que o período é lido no eixo do X. E o que acontece é que no eixo do X vocês podem fazer transformações geométricas que podem ou não afetar o período. O que é que eu quero dizer com isto? Se vocês pegassem e fizessem translações do gráfico, ou seja, pegassem neste gráfico e andassem ou para a direita ou para a esquerda, vocês vão ter exatamente a mesma função, mas para valores de abscissas diferentes. O que é que eu quero dizer com isso? Se eu fosse só somar ou subtrair valores aqui dentro, também se eu pusesse aqui, por exemplo, seno de x mais π sobre 6, em que eu estaria a deslocar o gráfico para a esquerda π sobre 6 unidades. Não se esqueçam que o x é mentiroso, está bem? Portanto, é sempre ao contrário daquilo que nós escrevemos lá. Então, nesse caso, não havia qualquer... Ou seja, claro que os valores em termos de resolução de equações vão dar diferentes, mas em termos de periodicidade é o mesmo. Agora, se eu fizer dilatação ou contração do gráfico, aí eu já estou a afetar o período, ou seja, porque não vou precisar, por exemplo, se eu fizer uma dilatação, vou precisar de mais tempo para dar uma volta completa, portanto vamos afetar isso. E isso está relacionado aqui com este B, que está a aparecer aqui nesta fórmula, porque eu poderia ter posto ali seno de 2x. Então, se eu tivesse posto seno de 2x, eu estava a fazer o quê? A reduzir o gráfico, estava a fazer uma contração de fator 1/2. Não se esqueçam que o x é mentiroso, ou seja, eu estaria lá por vezes 2, mas na verdade estou a dividir por 2. E isso vai afetar o período também, ou seja, neste caso o período seria 2π a dividir por 2, porque vocês podem sempre pegar neste valor e dividir o período, ou seja, o habitual, que é o 2π, pela tal dilatação ou contração do gráfico, está bem? Portanto, esta forma funciona bastante bem para vocês determinarem o período. Tenham só o cuidado é que este P, que nós estamos a colocá-lo aqui como sendo o período, é o período positivo mínimo. Então pensem no nome, positivo. Então significa que tem que ser positivo, ok? Por isso colocam-se ali aquele valor estiver negativo. Esse negativo não vai afetar também
o período, porque é apenas uma simetria do gráfico em relação a estas abscissas, está bem? Agora, atenção que esta fórmula que nós estamos a dar não pode ser utilizada se o exercício for mostre que a função é periódica ou mostre que a função tem este período. Se for mostre que ou prove que, isto não serve. Eu vou mostrar a mais à frente a definição para não nesta ficha, mas na ficha de cosseno. Eu vou depois falar um bocadinho melhor sobre essa parte. Também não quero saturar muito já estou a estender imenso. Mas falarei também sobre essa questão, está bem? De se o exercício for, mostra que este é o período. Eu por acaso acho que não pus, estou a falar disso, mas tenho aqui já um exercício, mas na ficha a seguir eu pus a definição direitinha. Eu se calhar ainda vou corrigir aqui este enunciado e também vou colocar. Ok, só para finalizar, o que é que vocês podem fazer? Numa fase inicial, fixam, ou seja, eu não queria que vocês fixassem, porque não é preciso fixar nada na parte da trigonometria, a circunferência e o gráfico dão-vos tudo aquilo que vocês precisam. Mas, no fundo, quando vocês estão a resolver as equações igual a 0, 1 ou menos 1 aqui pelo seno, no fundo é esta estrutura que vocês vão aplicar na resolução do exercício, ok? Por isso, nada melhor que fazer aqui um exercício para colocar alguns destes conceitos em prática. Vamos aqui começar por o exercício 1.1. Nós aqui queremos determinar o valor de f de 0 mais f de π sobre 2. O que eu normalmente aconselho é que vocês façam em separado os cálculos, está bem? Portanto, vamos começar pelo cálculo do f de 0. Eu não vou rever em pormenor esta parte das contas. Se vocês tiverem dúvidas, eu tenho vídeos anteriores para que possam fazer essa revisão. Eu vou tentar deixar aqui alguns uma lista, uma playlist com vídeos que eu já tenho aqui no canal para vocês reverem eventualmente conceitos mais anteriores de trigonometria. O seno de 0 vai dar 0. E aqui vai ficar 5. Fazemos o f em π sobre 2. 2 seno de 3 π sobre 2 mais 5. Vai ficar 2 vezes menos 1 mais 5. Como é menos 2 mais 5, fica 3. Então o f de 0 mais o f em π sobre 2 é 5 mais 3, ou seja, fica 8. Período positivo mínimo, então é período igual a 2π a dividir por, aqui neste caso o meu b era 3, está feito. Assumindo que o domínio da função é R, determina o seu contradomínio. Então, vocês para fazerem o contradomínio, tendo em conta que vamos utilizar a função toda, sabemos que se fosse só seno de x, como nós vimos em cima, ela varia sempre entre menos 1 e 1. Mesmo que seja seno de 3x, este 3 não vai afetar o contradomínio, iria afetar eventualmente o domínio, então fica igual. Agora, multiplicando as imagens por 2, as imagens passam a estar compreendidas entre menos 2 e 2, e depois adicionando 5, vai estar entre 3 e 7. Então, o contradomínio desta função vai ficar de 3 a 7. Ok. Está feito o contradomínio, vamos a 1.4. Determinar a expressão geral dos maximizantes, que é feita resolvendo a equação f de x igual ao seu máximo, e o máximo é precisamente o valor aqui maior do contradomínio. Então vamos ter que resolver f de x igual a 7, que vai ficar 2 seno de 3x mais 5 igual a 7. E quando vocês estão a resolver uma equação deste tipo, o primeiro passo é isolar o seno. Então vamos passar o 5 para este lado, que vai ficar 7 menos 5, que é 2. E por último passamos o 2 a dividir, que dá 1. Atenção que este número que está ali dentro não sai, está bem? Só vai sair agora quando nós começarmos a resolver efetivamente a equação. Ou seja, vamos depois lá em cima recordar que para o seno ser 1, tinha que ser da forma π sobre 2 mais múltiplos de 2π. E este k tem que ser sempre um número inteiro. Passando o 3 a dividir, vai ficar π a dividir por 6 mais k, e aqui fica 2π a dividir por 3.
Por último, a amplitude e a frequência, ou seja, a amplitude é o valor máximo menos o valor mínimo a dividir por 2, portanto fica 7 menos 3 a dividir por 2, que vai dar 4 a dividir por 2, que fica 2. E depois a frequência é fazer o inverso do período. Então, como o período é 2π sobre 3, o inverso daquela fração é 3 a dividir por 2π. Ok. No exercício 2, queremos unir cada função da coluna da esquerda ao respectivo contra... Opa, aqui não devia ser contradomínio, realmente andei a dormir. Ao respectivo, desculpa, período positivo mínimo da coluna da direita. A versão que vai estar no site já vai ter estas coisinhas todas corrigidas. Ok, o período vai estar relacionado aqui com o valor de dentro, ok, com estes números que nós temos aqui. E vamos fazer até já a conta antes de fazermos a correspondência. Então, para a primeira seria 2π a dividir por 2, ou seja, vai ficar π. Aqui vai ficar 2π a dividir por 3 e fica assim. Depois fica 2π a dividir por 1 meio, que é o mesmo que fazer, aqui podem se quiser pôr o de cima sobre 1. E agora ao multiplicar vai ficar 4π a dividir por 1, que é 4π. Isto é para esta. Isto agora ficou assim um bocadito. E agora para a última é 2π a dividir por 1/3. Aqui o 2π podem pô-lo a dividir por 1. E agora ao fazer a conta vai dar 6π a dividir por 1, que é 6π. Ok, vamos às correspondências. Então da primeira o período é π. Da segunda o período ficou 2π a dividir por 3. Da terceira ficou 4π. E aqui ficou 6π. Não se esqueçam que estas alterações em termos do período deve-se precisamente a mudanças na contrações e dilatações do gráfico. Ok. No exercício 3, esta parte, para cada uma das funções definidas em R pelas respectivas expressões algébricas, determina o contradomínio e indica o valor do período positivo mínimo. Ok, então vamos começar por fazer aqui para a 3.1. Então, seno de x, contradomínio é enquadramento. O seno varia sempre entre -1 e 1. Se multiplicarmos por 2, vai variar entre -2 e 2. E se subtrairmos -6, vai estar entre -8 e 2 menos 6 vai ficar -4. Então, neste caso, para esta, o contradomínio desta função é de -8 a -4 e relativamente ao período é 2π, está bem? Porque ali dentro não foi feita qualquer alteração. 3.2. Ora bem, eu sei que ter seno de x ou seno de 2x em termos de contradomínio é a mesma coisa. Multiplicamos as imagens por 3, então vai ficar entre -3 e 3. E agora adicionamos uma unidade, então vai ficar entre -2 e 4. Portanto, aqui, o contradomínio é de -2 a 4. E agora sim, o período vai ser 2π a dividir por este número. 2π a dividir por 2, que fica π. Na 3.3 vamos ter que seno de 5x vai estar a variar entre -1 e 1. Metade vai estar, ou seja, se multiplicarmos as imagens por 2, vão estar a variar entre -1 meio e 1 meio. E por último vamos subtrair 3 meios. Então vai ficar -1 meio menos 3 meios, fica -4 meios. Depois, 1 meio menos 3 meios fica -2 sobre 2. Ou seja, isto vai ser igual a -2, isto vai ser igual a -1. Portanto, o contradomínio aqui varia de -2 a -1. E já agora o período já fica aqui feito, 2π a dividir por 5. Aqui na 3.4, o seno daquilo tudo que está aqui dentro vai variar entre -1 e 1. Já falamos que qualquer transformação que ocorra ao nível do x afeta domínio e não contradomínio. Embora o domínio também é R, portanto não vai afetar muito.
Multiplicando por um número negativo, invertemos a monotonia e passa a estar entre 2 e menos 2. E depois vamos somar 1. Então vai estar entre 3 e menos 1. Ou seja, o contradomínio aqui vai variar entre menos 1 e 3. Não se esqueçam de tem que sempre colocar um valor mais pequeno primeiro e depois o valor maior a seguir. Aqui este período, não se deixam enganar, isto é o mesmo que ter escrito 1 meio de x. Então vamos ficar 2π a dividir por 1 meio e vai dar 4π. Na 3.5, o meu seno daquilo tudo varia entre menos 1 e 1. Se fizermos o simétrico das imagens, alteramos a monotonia e passa aqui também na mesma a estar entre menos 1 e 1. E depois, se adicionarmos 1/3, 1/3 mais 1 fica 4/3, menos 1 mais 1/3 fica 2/3. Então, contradomínio vai ficar de 2/3 a 4/3 e o período fica 2π a dividir por π, que é 2. Última, 3.6. Seno aqui varia, isto tudo vai variar entre menos 1 e 1. Se multiplicarmos por um número negativo, vamos inverter a monotonia, ok? E vai ficar aqui 2/3 e aqui menos 2/3. E por último, vamos aqui subtrair 2. Então, 2/3 menos 2, eu vou pôr aqui a conta por baixo. 2/3 menos 2 é o mesmo que ter 2/3 menos 6/3, que vai ficar menos 4/3. Aqui deste lado vai ficar, a conta era menos 2/3 menos 2, portanto fica menos 2/3 menos 6/3, que é menos 8/3. Portanto, aqui o contradomínio vai variar de, não se esqueçam de pôr por ordem, primeiro o mais pequeno e a seguir o maior. Depois, o período vai ficar 2π a dividir por 2/3. Como isto é como se estivesse sobre 1, vai ficar 6π a dividir por 2, ou seja, vai ficar 3π. Continuando. Justifica que a função não tem zeros. Quando nós estamos a pensar nos zeros de uma função em termos de equação, nós estamos a tentar perceber se existe algum objeto cuja imagem seja zero. Então, no fundo, o zero tem que pertencer a onde? O zero tem que pertencer ao contradomínio desta função para a função poder ter zeros. Então, vamos fazer aqui o contradomínio, ou seja, o seno varia entre menos 1 e 1, 2 seno varia entre menos 2 e 2, 2 seno mais 7 varia entre menos, portanto, 5 e 7 mais 2 vai ficar 9. Então, o contradomínio desta função é de 5 a 9. Ou seja, a imagem 0 nunca vai não pertence ao contradomínio. Logo, f não admite zeros, está bem? F não tem zeros. Temos aqui uma forma de justificar. Ok, vamos agora ao exercício 5. Considera a função f, prova que 2π sobre 3 é período de f. No início do vídeo, eu falei sobre que há uma diferença entre pedir para determinar o período, porque aí era só fazer 2π a dividir por este número aqui, mas se pedir prova que ou mostre que, aí vocês já não podem utilizar aquela regra. Então, nesse caso, eu vou à definição do que é ser periódica e, segundo a definição, diz que uma função f é periódica de período p quando, para todo o x do domínio, tal que também o x mais p também pertence ao domínio, a função verifica esta igualdade. Então, o que é que vamos fazer aqui? Vamos pegar nesta igualdade e vamos agora substituir, portanto, vai ficar ali no x, vamos pôr x mais p, e vamos, mais 1, que vai ser igual a menos 2 seno de 3x menos π mais 1.
Vamos desembaraçar estes parênteses aqui dentro. Vai ficar 3x mais 3p menos π mais 1. E o que é que acontece? No caso da função seno de x, quando vocês dão uma volta completa, voltam a ter exatamente a mesma função. E reparem que esta função só pode ser igual a esta se, efetivamente, o que está a mais, que é o 3p, representar uma volta completa, porque isso não modifica as propriedades do gráfico. Então vamos explicar isso, ou seja, como o período positivo mínimo da função seno é 2π, então o tal 3p teria que ser representar 2π, ou o p, que é o período positivo mínimo, vai ser 2π sobre 3. Então, para além de determinarmos o valor do período, mostramos que a função é periódica e chegamos à conclusão que é 2π sobre 3. Por último, considera a equação seno x igual a 0,1 e indica o número de soluções desta equação em cada um dos intervalos. Reparem que a pergunta é número 1, está bem? Eu depois tenho até um vídeo só sobre este tipo de perguntas, ou seja, determinar o número de soluções, por isso podem praticar usando também esse vídeo. Aqui nós estamos a pensar no seno, ou seja, estamos a perguntar quando é que o seno vai ser igual a 0,1, vamos marcar aqui. E o que acontece é que o seno é positivo, quer para ângulos que estejam situados no primeiro quadrante, quer para ângulos que estejam situados no segundo quadrante. O meu objetivo é que vocês não utilizem a calculadora para saber quais são as soluções, tendo em conta a pergunta é o número de soluções. Agora, quando nós damos uma volta completa, nós vamos pegar, ou seja, vamos fazer, como é que eu meto aqui? Aqui, ok, vamos de 0 a 2π, por isso estamos a fazer neste sentido, ok? E neste caso, o que é que eu apanho? Apanho uma solução no primeiro, uma solução no segundo. Então, neste caso, eu posso afirmar que neste intervalo, esta equação só vai ter duas soluções. Por isso, vamos fazer isto sempre com o auxílio aqui da circunferência trigonométrica. Mesma coisa aqui, vamos começar por desenhar. Vamos ver agora, para tentar perceber o que é isto de menos π. Ui, está a fazer menos π sobre 2. Menos π fica aqui, ok? E agora, para chegar ao π sobre 2, eu vou ter que fazer isto, ok? Marcando outra vez aqui o 0,1, teríamos na mesma uma solução no primeiro, uma solução no segundo, mas dentro deste intervalo que começou no π e terminou no π sobre 2, vocês só vão apanhar a solução que está no primeiro quadrante. Então a solução do segundo quadrante já não pertence. Por isso, neste intervalo só tem uma solução. Por último, de 0 a 3π, reparem que vamos ter que compreender que este intervalo neste intervalo nós damos mais que uma volta. Então, se fosse de 0 a 2π, nós já sabemos que temos duas soluções. O que significa que eu agora só preciso saber no resto, portanto, de 2π a 3π, quantas soluções tenho. E depois somo. Então, o 2π seria aqui, o 3π seria aqui, e ao fazermos isto, vamos apanhar precisamente as duas soluções que estavam, uma no primeiro e outra no segundo. Foi isso que nós temos estado a ver. Então, vamos apanhar na mesma as duas soluções. Logo, ao todo, vamos ter 4 soluções. E não se esqueçam que a pergunta aqui não é quais são as soluções, é só o número de soluções, está bem? Por isso, o ser 0.1 ao ser 0.9 é completamente indiferente. Agora, se fosse para ser menos 0.1, já fazia diferença, porque aí já não estávamos a trabalhar no primeiro e segundo, estávamos a trabalhar no terceiro e no quarto, e aí, por exemplo, aqui já teríamos duas soluções, e aqui teríamos as duas soluções da volta completa, mas depois já não teríamos mais nenhuma, está bem? Explorem isto com os vídeos que eu vou deixar. Espero que este vídeo vos tenha sido útil. Vou colocar ainda um vídeo sobre o cosseno, portanto aproveitem, estudem e qualquer dúvida deixem nos comentários. Até ao próximo vídeo.